Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou teólogo, catequista, aqui da Matriz São José do Avaí. E vamos à nossa vinheta. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, ok? Deixe o seu like, seu joinha, nos ajude a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos, os nossos vídeos e a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Nós estamos com esse canal de evangelização da Igreja Católica, 100% fiel à Igreja, e eu quero rezar com vocês para que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Já nos encomendamos a Deus, pedimos a Ele para que tudo dê certo. E eu peço a vocês, então, que continuem nos prestigiando, tá? Compartilhe aí os vídeos, deixe o seu like, sua pergunta, dúvida, tá? Tudo isso aí vai nos ajudar. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, tá? Nós estamos fazendo um curso bíblico, toda quarta-feira nós estamos estudando o Antigo Testamento, depois nós vamos estudar o Novo também. Então, passe aí para outras pessoas que querem estudar as Sagradas Escrituras. Nós católicos precisamos entender a Bíblia, fazer um curso bíblico, porque não é fácil entender a Bíblia, tá? E não pensem vocês que eu sei tudo, não. Eu não sei tudo, mas eu estudo, graças a Deus, para poder passar para você um pouco do que eu aprendi, um pouco que eu sei, tá bom? Então, gente, nós estamos, com a graça de Deus, já no finalzinho do livro dos Macabeus, nos livros históricos da Bíblia, tá? Já estudamos todo o Pentateuco e agora estamos terminando os livros históricos. O último livro é o livro os dois livros dos Macabeus. Nós estamos estudando o primeiro livro, tá? Nós já fizemos 2 aulas, tá? Na aula passada, nós estudamos o sacerdote Matatias, que era pai, né, dos Macabeus, que dá nome ao livro, ok?
e eles estavam defendendo o templo de Jerusalém, que tinha sido profanado pelos pagãos e pelo rei pagão, Antíoco Epífanes, tá? Que foi um rei terrível, ok? E ele colocou imagens de deuses pagãos no templo de Salomão, que tinha sido reconstruído por Esdras e Neemias. Então, o sacerdote Matatias se levantou, só que ele morreu, não é? Já estava velho. Ele passou, antes de morrer, essa missão para os seus filhos. E o principal deles era Judas Macabeu. Judas era um nome muito comum na época. Tá? Judas era um nome muito comum entre os judeus. Então, no capítulo 3, nós vamos começar a ver a atuação de Judas Macabeu, que dá nome ao livro. Então, não só ele, mas os seus irmãos que combateram o paganismo, que queria implantar, obrigar os judeus a praticar idolatria, e nós vamos ver mais para frente outras coisas terríveis. E eles preferiram morrer do que praticar aquilo que não era da lei de Deus, não era dos mandamentos. Ok? Então Judas Macabeu, ele guerreou contra esses pagãos, mais ou menos do ano 166 a.C. até o ano 160 a.C. Já quase se aproximando do nascimento de Jesus. Então, vamos ler aí o capítulo 3, e nós vamos conversando sobre a atuação de Judas Macabeu, tá? Para defender os judeus dos pagãos e da profanação que o templo estava sofrendo. Judas Macabeu, filho do sacerdote, que nós tínhamos visto na última aula, levantou-se do seu lugar, e todos os seus irmãos e quantos haviam, aderindo ao seu pai, apoiaram-no, pelejando com alegria aos combates de Israel. Então, muitas vezes eles tinham que combater, defender, até mesmo guerreando mesmo com armas, não tinha jeito. Aí era legítima defesa, é o que a igreja chama de guerra santa, ok? Ele estendeu a glória do seu povo, dos judeus, da qual vai nascer o Messias, revestiu a couraça como um gigante e cingiu as suas armas de guerra, sustentou muitas batalhas, protegendo o acampamento com a sua espada. Foi semelhante ao leão nas suas façanhas e ao filhote de leão que ruge sob a presa, porque o leão é o rei da selva, o rei dos animais. Então, por isso que ele está sendo comparado com o leão, que defende, lá a selva. Ele estava defendendo o templo, o povo judeu, da profanação dos pagãos, ok? E muitas vezes tinha que pegar em armas mesmo. A igreja também passou por isso também na Idade Média, com os cavaleiros templários, que estavam defendendo os lugares santos que estavam sendo profanados pelos muçulmanos. As cruzadas, que muita gente critica, mas era legítima defesa. E em guerra, muita gente morre mesmo. Então, mas os cristãos preferiam morrer do que entregar a profanação aos muçulmanos, que estavam profanando os lugares sagrados, o Santo Sepulcro, os lugares onde Jesus viveu, nasceu e morreu. Tá? Então, na Idade Média também acontecia isso. Deu caça aos iníquos, desencovando-os, e as chamas entregou os que perturbavam seu povo. Tá? Aí não tinha jeito. Aí era um contra o outro, então tinha que realmente matar, não tinha jeito. Esmoreceram os iníquos pelo terror que ele inspirava, todos que praticavam a iniquidade, ou seja, o pecado, ficaram confundidos. E a libertação foi por ele conduzida a bom termo. Por que ele venceu? Porque Deus estava com ele, para defender o povo. Causou amargos dissabores a muitos reis, mas alegrou Jacó, ou seja, Israel. Lembrando que Deus trocou o nome de Jacó para Israel.
pelos seus feitos, e sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, tá vendo? Dessa tribo vai nascer o Messias, Jesus Cristo. Exterminando do seu meio os ímpios, e afastou de Israel a ira, a justiça de Deus, né? Deus não tem ira, é a justiça de Deus. Seu nome chegou às extremidades da terra, e os que estavam dispersos ele reuniu. Tá vendo, gente? Então, a igreja também tem que reunir aqueles filhos que estão dispersos. Por isso que a igreja reza para que haja a unidade entre os cristãos. Tá? Aqueles que estão dispersos, que voltem à comunhão com a igreja, ok? Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos, um forte contingente da Samaria para empreender a guerra contra Israel. Então, gente, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, tá vendo? Eram considerados inimigos, porque os samaritanos eram pagãos. Tá? Eles tinham lá o templo lá da Samaria dedicado aos deuses pagãos. E aqui, Jerusalém, os judeus tinham o templo de Jerusalém para o Deus verdadeiro. Tá? Ciente disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou e o matou. Muitos tombaram feridos de morte, e os restantes fugiram. Recolhidos seus despojos, ficou Judas com a espada de Apolônio, com ela combatendo todos os seus dias. Ouviu Seron, comandante do exército da Síria, que Judas havia reunido em torno de si um pupilo de fiéis e de gente disposta para a guerra. E disse consigo mesmo: vou conquistar renome e cobrir-me de glória no reino, enfrentando Judas e os que estão com ele, esses desprezadores das ordens do rei. Preparou-se, pois, e juntamente com ele subiu um forte contingente de ímpios que iam ajudá-lo a tomar vingança dos israelitas. Então, esse rei pagão chamado Antíoco Epífanes, ele tinha muitos servos que estavam combatendo os macabeus. Por isso que o livro chama-se Livro dos Macabeus. Conta então essa história dessa guerra entre judeus e pagãos, para poder defender o templo de Deus que estava sendo profanado. Tá? Aproximando-se ele da subida de Bet-Heron, saiu Judas a seu encontro com pouca gente. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas os seus homens: como poderemos nós, tão poucos, enfrentar multidão tão grande e poderosa? Além disso, estamos extenuados, não tendo comido nada hoje. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos dos poucos. Pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército. É do céu que vem a força, ou seja, vem de Deus. Olha que coisa bonita. Tá vendo, gente? Tá? Olha que coisa bonita que ele falou. A nossa guerra não vem de nós, vem do céu. Porque Deus combatia por Israel. Então, nós hoje também vivemos uma guerra, gente. Guerra entre o bem e o mal. A guerra entre Deus e o demônio. Claro, gente, que Deus nunca perde para o demônio. Mas eu quero dizer assim, Deus quer que todos se salvem e vão para o céu. O demônio quer levar todo mundo para o inferno junto com ele. Então, gente, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Então nós temos que estar o quê? No time do Senhor. Se você estiver no time do Senhor, você vai sempre ter a vitória. Agora, se você não estiver no time de Deus, você vai conhecer o que é a derrota. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade para nos exterminar.
a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Qual lei? Os mandamentos. Então, gente, se a gente precisar morrer para defender a nossa fé, nós devemos morrer. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil nós não temos isso. Essa guerra, né? Hoje nós temos liberdade de religião, graças a Deus. Mas nos países lá fora não tem isso não. Na Nigéria, na África, na Ásia, nos países comunistas, até hoje, os cristãos são perseguidos e mortos. Tá? Por isso, ele os esmagará à nossa frente. Ele quem? Deus. Quanto a vós, não temais. A Bíblia, gente, fala isso no Antigo Testamento inteiro. Não tenhais medo, coragem, Deus está conosco, porque o medo nos paralisa. Apenas acabou de falar, arremessou-se contra eles de improviso, e Serom e seu exército foram esmagados diante dele. Os homens de Judas perseguiram-nos pela descida de Bet-Horon até a planície. Pereceram cerca de 800 inimigos, enquanto os restantes fugiram para a terra dos filisteus. Lembra muito a guerra entre Davi e Golias. Depois que Davi venceu Golias, que era um exército muito maior, os filisteus saíram correndo. Parece muito com a história de Davi e Golias. Assim, Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e o temor se espalhou entre os povos vizinhos. Sua fama chegou até o rei, e das batalhas de Judas falavam os povos, tá vendo, gente? Mas por que ele estava ficando famoso? Por quê? Porque tinha Deus. Tá? Como hoje aí nós vemos aí um Frei Gilson da vida, não é? Tanta gente aí com inveja do Frei Gilson. Eu vi essa semana, né, um pastor falando que o Frei Gilson não é cristão. Olha até onde vai a inveja de uma pessoa. Por quê? Porque não tem a capacidade de arrebanhar fiéis que o Frei Gilson está arrebanhando. 4 horas da manhã, aí, mais de 2 milhões de pessoas rezando com o Frei Gilson, na quaresma de São Miguel e na quaresma, agora, antes da Páscoa. Então, gente, olha o que a inveja é coisa do demônio. Diz lá o livro da sabedoria. Então, gente, veja, por que essas pessoas famosas incomodam? Por quê? Porque tem Deus. Eu não estou falando de artista, eu estou falando, né, das pessoas que evangelizam sério, não é? E que, graças a Deus, levam muita gente com eles. Ok? Só que aí o que vai acontecer? O rei vai ficar com raiva, o rei Antíoco Epífanes, e vai começar a entrar na guerra também. Tá? Ao receber essas notícias, o rei Antíoco enfureceu-se violentamente. Ele era terrível. Eu acho que ele e Nabucodonosor são os piores reis do Antigo Testamento. Então ele se enfureceu violentamente e mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Olha aí, igual o faraó lá do Egito também. E abriu seu tesouro e adiantou o soldo de 1 ano às tropas, dando-lhes ordens de prontidão para qualquer eventualidade, ou seja, para a guerra, né? Então percebeu que minguava o dinheiro e seus cofres, e que os tributos da província haviam diminuído em consequência da revolta dos macabeus, ok? E da calamidade que ele mesmo havia desencadeado no país, ao pretender suprimir as leis que vigoravam desde os tempos mais remotos, ou seja, está falando dos mandamentos que ele estava profanando, ok? E os judeus se levantaram contra ele. Preocupou-se com a eventualidade de não ter, como já lhe ocorrera, 1 ou 2 vezes fundos suficientes para as despesas e os domínios que antes fazia com mão pródiga, superando nisso os reis que o haviam precedido. Então, os reis antes dele eram muito ricos, e ele estava perdendo a riqueza. Porque quem trabalhava para eles eram os judeus, só que os judeus, né, já tinham se rebelado contra ele.
Tomado de grande ansiedade, tá vendo, gente? Já existia ansiedade nessa época, tá vendo? Para quem sofre com ansiedade, eu sofri muito com ansiedade no período da minha vida, tá vendo? Isso é bíblico, então nada de desespero, busque uma ajuda médica e busque a oração. Ansiedade é medo, é medo de alguma coisa, tá? Então, busque ajuda espiritual e ajuda médica. Não esqueça de tomar remédio, se for preciso vá no psicólogo. Nós temos que trabalhar com essas duas coisas, a fé e também a medicina. Deus cura também pela medicina, tá? Tomado de grande ansiedade em seu espírito. Então, ansiedade é uma doença da alma, a depressão, isso tudo é doença da alma, né? O corpo somatiza, mas isso é doença da alma, tá? Decidiu partir para a Pérsia a fim de cobrar os tributos das províncias e arrecadar muito dinheiro. Antes, porém, deixou Lísias, homem da nobreza e da família real, na direção dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Então, ele foi para outro lugar para ver se conseguia dinheiro e deixou lá um seguidor dele para que tomasse conta ali, né, da onde ele estava dominando. Confiou-lhe assim a metade de suas tropas com os elefantes, dando-lhe instruções a respeito de tudo o que desejava, em especial com relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém, ou seja, os judeus, tá vendo? Então, a preocupação dele era com os judeus. Lísias deveria enviar contra eles um exército para extirpar e fazer desaparecer a força de Israel e o que ainda restava de Jerusalém, apagando até mesmo a lembrança deles no lugar. Olha que rei terrível. Mandou o capanga dele exterminar os judeus. Tá vendo? Além disso, deveria estabelecer filhos de estrangeiros em todas as suas terras e distribuir seu país em lotes. Então, ele queria que as mulheres tivessem filhos com os pagãos para que a descendência deles aumentasse mais ainda. Por isso que os judeus eles não se misturavam com os pagãos. O judeu só casava com mulheres judias. Tá? Para quê? Para não misturar com os outros povos que eram idólatras. Ok? A seguir, o rei tomou consigo a metade restante das tropas e partiu de Antioquia. Antioquia, que foi fundada por São Pedro, né, e os apóstolos depois. Capital do seu reino no ano 147. E depois de atravessar o rio Eufrates, pôs-se a percorrer as províncias do Planalto. Não é do Planalto de Brasília não, tá, gente? É do Planalto aqui, né, de Jerusalém. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Gorgias, homens vitoriosos, entre os amigos do rei, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judá e devastar segundo a ordem do rei, exterminar. A ordem dele era exterminar com Israel e Jerusalém. Por isso que eu falei que eu acho que ele e Nabucodonosor, para mim, são os piores reis do Antigo Testamento. Pondo-se em marcha com todo o seu exército, eles vieram acampar perto de Emaús, na planície. Emaús, aquela aldeia ali, que fica perto de Jerusalém, onde Jesus andou com seus discípulos. Está lá em Lucas capítulo 24. Inclusive lá ele celebrou até uma missa, né? A fração do pão. Está lá em Lucas 24, depois você lê. Os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento da sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro em grande quantidade, além de se munirem de grilhões, e vieram ao acampamento para comprar os israelitas como escravos. Olha aí, então eles queriam fazer os judeus de escravos. Os judeus já tinham sido escravos no Egito, do faraó, mas Deus os libertou por Moisés. Então, agora eles eram livres, ok? Aos sírios juntaram-se ainda um contingente da Idumeia e da região dos filisteus, todos povos pagãos.
tá? Inimigos dos judeus. Judas e seus irmãos viram que os males se multiplicavam e que exércitos inimigos estavam lá acampados em seu território. Vieram a saber também das ordens do rei com relação ao seu povo, visando a sua ruína e o extermínio. Então, Judas ficou sabendo que eles queriam exterminar eles. Então, eles teriam que se defender. E eu achei interessante aqui, quando fala que os males se multiplicavam, tá vendo, gente? Então, o mal, desde o pecado original, ele vai se multiplicando. E hoje é a mesma coisa, o mal hoje só vai se multiplicando. Só você vê aí nas redes sociais, na mídia, né? Jornal, eu não vejo jornal, eu fico depressivo. É tanta maldade no mundo hoje que só vai multiplicando. Se não é Deus, né, olhar por nós, gente, olha, se não é os cristãos, se não é a igreja ensina isso. Por que a igreja celebra a missa todo dia? Para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, os pecados do mundo. Senão, Deus já teria, né, entre aspas, né, destruído esse mundo. Por causa dos maus, a maldade só vai se multiplicando. Por que Deus não acaba com esse mundo? Por causa dos justos. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus só destruiu porque não achou lá 10 justos. Entendeu? Então, por isso que vamos rezar, gente. Para que haja pessoas, né, justas no Brasil, no mundo. Né? Enquanto tiver gente boa, Deus vai olhando por nós. Mas depois que o mal imperar, né, que o mal for tomar conta, aí realmente Jesus vai voltar. Ok? Disseram uns aos outros: reergamos o nosso povo do abatimento. Olha isso, é para nós, tá vendo, gente? Reergamos o nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo e pelo lugar santo, ou seja, o templo. Então, gente, defender a nossa igreja, defender o templo de Deus, como eu já falei, não deixar profanar nossas igrejas, ok? Então, nós temos que defender a nossa fé. Foi convocada então a Assembleia. O que é a Assembleia? É a igreja do Antigo Testamento, para estarem todos preparados para a guerra e para fazerem oração. Olha aí, tá vendo, gente? Então a nossa igreja também tem que se reunir para fazer oração. Agora, toda quarta-feira aqui na Matriz tem o terço dos homens. Os homens se reúnem lá para rezar. Então nós temos que fazer isso. Se reúne na igreja, se reúne na sua casa. Gente, vamos fazer um grupinho, né, de pessoas. Aqui perto da minha casa, aqui, toda segunda-feira, o pessoal se reúne para rezar o terço. Então, gente, a gente tem que fazer isso. Tá? É o que eu falei antes. Porque se os bons ficarem quietos, o mal toma conta. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então, olha que coisa bonita. Reuniram para fazer oração, suplicando graça e misericórdia. Olha que coisa bonita, gente. Então, eles se reuniram para rezar, pedir a Deus graça e misericórdia. Olha que coisa bonita. Tá vendo, gente? Então nós temos que pedir. Por isso que a gente reza no texto da misericórdia. Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Todo dia, 3 horas da tarde, estou lá rezando, pedindo a Deus misericórdia. Por causa disso que eu já expliquei. Ora, vírgula, Jerusalém estava despovoada, todo mundo, tá vendo? Fugiu, como um deserto, nela não entrando e dela não saindo nenhum de seus filhos. Conculcado estava o santuário. O que é o santuário? É o lugar sagrado, é o templo. E os filhos dos estrangeiros ocupavam a cidadela. Transformada em hospedaria para os pagãos, desapareceu a alegria de Jacó, e não se ouviam mais a flauta e a cítara. Eles nem cantavam mais. Estavam tudo com medo, né? Muitos fugiram de Jerusalém com medo, porque estavam sendo invadidos pelo mal. O próprio templo estava sendo profanado. Reuniu-se, pois, e dirigiram-se a Masfa, em frente a Jerusalém, porque ali houvera outrora um lugar de oração para Israel. Olha aí, segunda vez.
um lugar de oração para Israel. E você, qual é o seu lugar de oração? É a igreja, é sua casa. Né? Reza em casa, mas reza na igreja também. Monte um grupinho de oração, acabei de falar. Um grupo para estudar a palavra de Deus, estudar o catecismo. Tá? Nós temos que fazer isso, gente. A gente não monta grupo para tanta coisa. Eu tenho uns 10 grupos no meu celular. Então, gente, vamos montar um grupo de oração, um grupo para estudar a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Jejuaram, olha aí, a igreja dá muito valor à oração e ao jejum. Toda sexta-feira, faça um pequeno jejum. Pode fazer qualquer dia. Mas sexta-feira é o dia mais apropriado, é o dia da morte de Jesus. Jejuaram naquele dia, vestiram-se de pano de saco, em sinal de penitência, ok? Espargiram a cinza, por isso que nós colocamos a cinza na quarta-feira de cinza. É um sinal de penitência, para lembrar o quê? Que nós vamos morrer. Nós não vamos ficar para semente. A cinza é um sacramental que simboliza isso. Um dia nós vamos morrer. Espargiram a cinza sobre a cabeça, por isso que a gente coloca cinza na testa ou na cabeça, tá bom? Rasgaram as suas vestes em sinal de protesto. Depois desenrolaram o livro da lei. Qual é o livro da lei? É o Gênesis, é o Pentateuco, é a Torá, é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que para nós é o Pentateuco, para os judeus é a Torá, a lei de Moisés. Desenrolaram o livro da lei, nele procurando o que os pagãos perguntavam, as representações dos seus falsos deuses. Olha aí, tá vendo? Por quê? Porque ali estava escrito, né, para não adorar a idolatria. Não é que Deus proibia lá no Antigo Testamento. Não é as nossas imagens, tá? Entenda uma coisa. Aqui é idolatria. Por quê? É imagem de ídolos, deuses falsos. Essas imagens que vocês estão vendo aí na minha casa não são deuses. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus não proíbe imagem. Deus proíbe imagem de ídolos. Está bem claro aqui, ó. Falsos deuses. O que é um falso deus? É um ídolo. Por isso que é idolatria. Adorar um ídolo. O que é um ídolo? É um falso deus. Então, não é que Deus proibia qualquer imagem, não. É imagem de ídolo, de falso deus. Ok? Trouxeram também as vestes sacerdotais, a importância do sacerdote, tá vendo? Por isso que o padre, para celebrar a missa, ele tem que estar com as vestes sacerdotais, que nós chamamos de batina, ok? Na rua, não é obrigatório o padre usar batina, mas ele devia usar pelo menos cresma, para ser identificado como padre. O Código de Direito Canônico coloca isso. Pena que muitos padres não fazem isso. O padre anda na rua como se fosse um homem qualquer. Não pode. Ele tem que ser identificado. Ele não é um homem qualquer. Então ele tem que usar pelo menos aquele colarinho branco chamado cresma. A batina não é obrigado a usar na rua, vamos dizer assim. Mas na celebração da missa, nos sacramentos, o padre precisa das vestes sacerdotais, ok? As primícias e os dízimos, olha aí, tá vendo, gente? Então, a Igreja Católica ela não é contra o dízimo, pelo contrário. Ela fala que nós devemos sim dar o dízimo e ser dizimistas. Claro que nós somos diferentes dos irmãos protestantes, que para eles tem que ser 10% mesmo. A igreja não exige 10%. Tem nenhum documento da igreja que obrigue o fiel católico a dar 10%, mas você é obrigado sim a dar o dízimo e dar a oferta, ok? Mas não precisa ser 10%, ok? E convocaram os nazireus. O que são os nazireus? É aqueles que faziam promessas a Deus de não de ser consagrados a Deus e não cortar o cabelo. Sansão era assim. Né? O próprio Jesus, por isso que Jesus tinha cabelo grande. Por quê? Porque Jesus era consagrado a Deus, ok? Que já haviam completado o período do seu voto. O que é o voto? A promessa. Então, eles faziam promessa a Deus, de se consagrar a Deus e também de não cortar o cabelo, ok? Isso aí é um nazireu. E diziam, elevando a voz para o céu: que faremos dessa gente e para onde os levaremos? Teu lugar santo está sendo conculcado e profanado.
Teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê que os pagãos se coligaram contra nós a fim de nos aniquilarem. Tu sabes, está falando com Deus, está vendo? Em oração. Tu sabes o que tramam contra nós. Como poderemos resistir diante deles, se não vieres tu em nossa ajuda? Está vendo, gente? A oração que ele está fazendo a Deus, suplicando a Deus. A seguir tocaram as trombetas e levantaram grandes gritos. Depois disso, Judas nomeou chefes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E disse aos que estavam construindo casas, aos que haviam noivado, aos que tinham plantado uma vinha ou que estavam com medo, que voltasse cada um para sua casa conforme permitia a lei. Seu exército então se pôs em marcha, indo acampar ao sul de Emaús. Judas tomou a palavra novamente. Preparai-vos e sede valentes. Estai prontos para amanhã de manhã, saíres ao combate contra esses pagãos que se coligaram contra nós, para nos aniquilar e destruir o nosso lugar santo, ou seja, o templo. Portanto, é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar das desgraças do nosso povo e do lugar sagrado. Aquela, porém, que for da vontade do céu, ele a realizará. Olha que oração bonita, olha que confiança em Deus, né? Deus vai fazer a sua vontade, a vontade de Deus vai prevalecer. Muito bonito, gente, a oração dele, mas não acabou não. Na próxima aula nós vamos continuar. Muito bonita, né, a fé de Judas Macabeus e dos irmãos, do pai dele, né, que ele pegou do pai dele e dos irmãos, né, mesmo na dificuldade, mesmo né, com tudo aquilo que eles estavam passando, mas eles permaneciam firmes em Deus, né? Isso é um grande ensinamento para nós. Então, gente, na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos começar, né, a continuar esse estudo aí muito bonito do livro dos Macabeus. Eu não entendo como que, né, os irmãos protestantes não têm esse livro, né? São livros maravilhosos. A gente já estudou aqui Tobias, Judite, agora Macabeus. É uma pena, né, que os seguidores lá do Lutero tiraram esses livros que são maravilhosos. E os outros também. Vocês vão ver depois a maravilha que é também os outros livros que eles tiraram, né? Livro da Sabedoria, o Eclesiástico. Né? É uma pena. Realmente é uma pena, porque são livros maravilhosos. Nos ensinam muito. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.